Olá, bom dia, bem-vindo, bem-vinda a mais uma live do Sintese, nesse dia 4 de novembro, mais uma quarta-feira, aqui com a companhia de vocês. E hoje nós vamos tratar um assunto muito caro a nós, trabalhadores e trabalhadoras. Vamos falar sobre a questão da privatização do SUS, um tema aí extremamente comentado ao longo dessa semana, né? Teve entre os temas mais comentados no Twitter, muito falado também pela mídia tradicional, e hoje é o tema da nossa live. É o seguinte: privatização do SUS, o papel e a importância do SUS público. Para debater aqui com a gente está o Dr. Ronaldo Costa, que é médico, ele é médico clínico pela Sociedade Brasileira de Clínica Médica, médico do trabalho pelo FRJ e Associação Médica do Trabalho. Também ele é médico do Hospital Universitário lá do Mato Grosso do Sul. Eu quero aproveitar, antes aqui de fazer os meus cumprimentos ao Dr. Ronaldo, e agradecer a você que está aqui com a gente mais uma quarta. Muito obrigada pela sua presença. E não esqueça de se inscrever lá no nosso canal, né, no TV Sintese, no YouTube, youtube.com/TV Sintese. Vai lá, se inscreve, clica no sininho, porque toda vez que a nossa live for começar, já anuncia ali no seu celular, você vem correndo para cá para poder assistir esse debate, sempre bons debates aqui com a gente. Quero aproveitar também para pedir para você, sua participação é muito importante. Então, manda pergunta, manda comentário, que ao longo aqui desse bate-papo, o Dr. Ronaldo vai tentar responder a todo mundo. Não esquece também de curtir a nossa live. Então, vamos lá, vamos cumprimentar aqui o Dr. Ronaldo, que está aqui do meu lado virtualmente, mas está aqui ao meu lado. Dr. Ronaldo, muito bem-vindo a mais uma live, a sua primeira live. Espero que encontremos em outros momentos. A live do Sintese, nesse espaço aqui, que é um espaço que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Sergipe é uma ferramenta de luta online, né? Nesse momento de pandemia, nós estamos aqui num espaço em que a gente sempre está discutindo questões que afligem os trabalhadores e trabalhadoras, né? Estamos aproveitando também e estamos seguindo aí nessa luta, mesmo que virtual, mas mais um espaço de luta para os trabalhadores e trabalhadoras, não só em educação, mas de todos os segmentos. Bem-vindo, Dr. Ronaldo, bom dia. Muito bom dia, Luana, muito bom dia a toda a população do Sergipe que está assistindo a gente, aos professores, à direção do Sindicato dos Trabalhadores em Educação em Sergipe, quero parabenizar. Me honra muito poder ter sido escolhido para participar de um tema tão importante como a questão da defesa de um sistema único de saúde público. Essa é uma chamada que a gente tem feito aqui em Mato Grosso do Sul, né? Nós estamos fazendo política e nós construímos um plano de governo para o nosso candidato. Aqui o nosso candidato é o Pedro Kemp, e o norte desse programa é SUS 100% público. Olha só que coincidência, né? Você pautar esse tema, e a gente estava assim, vejo assim que nós estamos no caminho certo, porque o governo conservador, né, que não gosta de coisa pública, que está no governo federal, essa semana ele editou um decreto, ele fez um decreto que queria suprimir uma lei, né, que é a Lei 8.080 e 8.142, né, e a Constituição, que diz que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, né? Então, ele fez através de decreto, ele queria apagar isso tudo e transferir as unidades do SUS para instituições particulares, para gestão particular, né? Então, nós estamos aqui na trincheira no sentido de garantir o SUS público, para fazer saúde pública e de qualidade. Que bom, professor, e vamos nessa luta, é importantíssimo para todo mundo, para todo brasileiro e brasileira. Mas aí, professor, como você falou, o governo Bolsonaro, ele editou esse decreto, que é o 10.513, né? E o senhor já explicou aqui, aí no início da sua fala, explicou um pouco do que se trata. E aí, com a pressão social, ele revoga esse decreto. Mas mesmo assim, é necessário, né, doutor Ronaldo, que a gente fique aí atento, porque, para mim, me parece que essa revogação, como tantas outras coisas dentro desse governo, ela é uma farsa,
e é fajuta, né? Então, a gente precisa se manter atento aí nessa luta de um SUS público. Olha, eu vou falar para você o seguinte, Luana. Esse governo, ele é uma falácia, né? Ele é uma falácia no sentido de governo, porque o governo é aquele que governa, que executa e que faz em favor da população. Eu não estou vendo bem nenhum a favor da população nesses anos desses governos. Desde que a presidenta Dilma saiu, nós tivemos desgovernos, né? Desgovernos. Por quê? Porque a condição de vida das pessoas, o governo que tem que governar para o povo, né? A condição de vida das pessoas só piorou. As pessoas saíram de uma situação de conforto, de estabilidade. Você antes ia no mercado e fazia sua compra tranquilo, sem ficar olhando o preço muito das coisas, você já sabia, o preço não variava, você tinha uma noção de quanto você ia gastar. Hoje, nós estamos vendo que os preços subiram, os produtos pioraram, o salário diminuiu, as condições de trabalho ficaram flexibilizadas, que eles dizem que é perda de direitos trabalhistas, a previdência piorou, todo mundo vai ter que trabalhar mais, muitas pessoas nem vão conseguir se aposentar mais no Brasil. Agora ele está vindo com a tal de reforma fiscal, que significa mais opressão sobre os trabalhadores. Ele está entregando o patrimônio público a preços aviltantes. O Brasil está pegando fogo. Desde dezembro, naquele intervalo entre o Natal e o Ano Novo, que teve um dia do fogo, desde aquele dia, nunca mais o Brasil saiu do fogo. Né? Então, nós estamos tendo destruição do meio ambiente, nós vamos ter seca, nós vamos ter escassez de água novamente. Né? Nós temos, em tempos de pandemia, olha só que cenário. Né? Imagina você se não fosse o SUS nessa pandemia. Não é verdade? Sim. Agora, nós temos que ter um norte. Todo mundo que defende o SUS tem que ter clareza de que o SUS é um patrimônio do povo brasileiro. Né? É uma conquista da Constituição de 1988, articulada pelo movimento da reforma sanitária, que é um movimento que antecede a criação do SUS. Né? E que se organizou na 8ª Conferência Nacional de Saúde, que foi em 1986. Onde nós conseguimos estabelecer diretrizes para serem defendidas na Constituinte de 88. Então, o SUS é uma conquista histórica, do processo histórico, né, da consolidação da saúde aqui no Brasil. Nós temos que manter esse patrimônio vivo, porque é ele que garante a vida da maior parte das pessoas. O que não funciona no SUS, Luana, é a gestão. Tanto a gestão federal, quanto a gestão estadual, quanto a gestão municipal. Porque nós tivemos dentro da Constituinte de 88, nós tivemos um ponto que foi uma derrota para nós. A gente, primeiro, acho que é importante eu contar uma coisa para vocês. Gente, antes do SUS, o Brasil tinha 2 categorias de pessoas. Eram as pessoas que eram trabalhadoras com carteira assinada, e que tinha direito a um instituto de previdência que chamava INPS, Instituto Nacional da Previdência Social, que tinha acesso à saúde. Os trabalhadores se organizavam e ofereciam esse tipo de assistência em determinadas unidades de saúde. E a outra categoria, gente, chamava-se indigente. Pessoas sem direito. A saúde não era um direito de todos e um dever do Estado. Então, você não tinha vacina que era garantido para você, você não tinha exame, você não tinha consulta, você não tinha medicamento, você não tinha nada, você não tinha direito. Né? Então, com a Constituição de 88, você ficou assegurado. Mas nós tivemos uma perda, qual foi? O setor privado, que foi derrotado na primeira parte da discussão, quando nós falamos que a saúde era um direito de todos e um dever do Estado, ele reagiu. Né? Ele reagiu porque ele ficou com medo do SUS ficar 100% público. Então, ele conseguiu colocar um parágrafo no artigo 196 da Constituição, dizendo assim, parágrafo 1º, a iniciativa privada pode participar do SUS em caráter complementar. Isso aí acabou. Eles tinham certeza que, com a manutenção desses políticos conservadores no governo, eles iriam continuar
comendo, né, o recurso público, fazendo, através dos seus governos, a priorização do investimento dos recursos públicos na rede privada e não na rede pública. Então, nós teríamos que rever suprimir esse parágrafo. Nós tínhamos que fazer um grande movimento para suprimir esse parágrafo, para o SUS ficar efetivamente 100% público. A iniciativa privada não pode participar do SUS. Pronto. Aí, liberal é liberal e público é público. Porque se a iniciativa privada fosse boa no Brasil, ela faria hidrelétrica, ela faria ferrovias, faria trem-bala, né? Faria uma série... Teria fábricas, por exemplo, nós não fabricamos nenhum chip desse celular aqui, não tem nada fabricado no Brasil. Então, a iniciativa privada no Brasil, ela é capenga, ela é fraca. Ela não pesquisa, ela não investe. Quem investe, quem pesquisa no Brasil é o povo brasileiro através do setor público, em todos os sentidos, né? E a saúde, hoje a saúde nossa é ruim por causa da gestão ruim que transfere recurso público para o setor privado. E isso agravou muito com a criação das organizações sociais que o Fernando Henrique criou, a tal da OS e a tal da OCIP, né? Da OCIP. E nós tivemos no governo, durante vários anos aí na presidência da República, e nós deveríamos também ter corrigido isso, ter acabado com esse processo de permissividade para setor privado assumir o hospital público, né? Eu vejo, por exemplo, que aí no Nordeste o governo federal fez um monte de hospital, né? Em Sergipe, então, foram grandes hospitais, uma rede que foi toda construída. Aí o governador, que era inclusive do PT, né? E o secretário de saúde, que era o Rogério Carvalho, acho que era, pegou os hospitais e transferiu para o setor, para a organização social, né? A mesma coisa aconteceu na Bahia, o Jacques Wagner fez a mesma coisa. Então, a gente tem que assumir o setor público. Nós que somos do PT, do PCdoB, do PSB, da esquerda, nós temos que assumir o caráter público da gestão da saúde. Nós temos que valorizar o servidor da saúde, fazer plano de carreira, dar salário digno, emprego único, investir na indústria da saúde. O Brasil está desindustrializando. O Brasil não fabrica equipamento médico, ele importa quase tudo. Veja a questão dos respiradores, como é que foi, né? Então, nós temos que ter governos que considerem a saúde uma prioridade pública, e que o investimento público vá única e exclusivamente para o setor público. O setor privado, já que ele é privado, ele que se vire, ele que... Né? Você vê que o governo federal, através de diversos programas, que ele financia o setor privado na saúde. Pode ver se você não tem plaquinha aí, Fundo de Investimentos do Nordeste, né? Quase todas as reformas que existem em hospital particular, clínica de hemodiálise, de cardiologia que existe, é quase tudo com recurso público, do BNDES, né? Do governo federal. Isso é um absurdo. O governo tem que investir no setor público. O hospital tem que ser público. O governador tem que fazer concurso público. Tem que fazer o plano de carreira para os servidores, dar salário digno, perspectiva de começar e terminar o emprego no mesmo lugar, sendo feliz. Tanto o profissional de saúde quanto da educação tem direito de ser feliz no trabalho, de ter um local de trabalho, de poder realizar os seus sonhos profissionais. Hoje a gente vive martírio. A gente chega no local de trabalho e não tem condições de trabalho. E aí você vai ver o local de trabalho, muitas vezes é uma organização social que está pegando o seu dinheiro e tendo lucro. Dentro do sistema de remuneração do SUS, não está previsto lucro. Você tem ali serviços profissionais, serviços materiais e serviço administrativo. Você junta essas três rubricas que chamam, esses 3 pontos, e dá o valor do procedimento. Então, ali, quando entra a organização social, ela tem interesse de lucro, então entra o lucro. De onde que ela vai tirar o lucro? Ou ela vai tirar da falência administrativa, ou do material ruim, ou então do profissional. Então, de qualquer forma, ela só tira o lucro na saúde, dentro do SUS, só advém da precarização.
Então, nós temos que valorizar o setor público. E a população toda tem que se organizar em defesa do SUS. Porque o presidente da República, ele só cancelou o decreto dele por causa das eleições, porque o impacto foi muito forte, ele ia ser derrotado, né? Ele ia ser desgastado, os seus candidatos iriam estar desgastados com o decreto que ele criou. Ele só cancelou esse decreto até o dia 15 de novembro, porque eu tenho certeza que dia 16, 17 de novembro, ele deve reeditar o decreto, oferecendo a atenção básica no SUS para o setor privado. E aí, professor, a gente tem que defender o SUS e ser contra aí também a reforma administrativa, a valorização do servidor público e não mais perdas de direitos, com certeza. E aí, como o senhor falou, esse decreto ele vem aí atacando frontalmente as unidades básicas de saúde, aí a atenção primária, né, a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. Então, ele transfere para a iniciativa privada para ampliação e construção de unidades básicas de saúde. E aí, me parece bastante estranho imaginar que esse governo que está pensando na expansão, né, das unidades de saúde, tendo em vista que ele retirou recursos para a atenção primária, desmontou programas como Mais Médicos, o governo está querendo vender algo que... O governo federal querendo vender algo que se quer da responsabilidade dele. Isso é muito estranho. O que está por trás disso, professor? O que está por trás desse negócio, doutor Ronaldo? Doutor Ronaldo, seu microfone está fechado. Mato Grosso, eu vou falar para vocês o que está por trás. Mato Grosso do Sul exporta, né? Exporta pessoas que são, assim, favoráveis ao desmonte, né, do sistema público. Eles detestam, eles vivem do sistema público, né? Eles vivem nas tetas do governo, da Assembleia Legislativa, da Câmara Federal, mas detestam povo. Eles detestam serviço público. Então, Mato Grosso do Sul exportou, por exemplo, o Marum, que foi um dos caras que coordenou o golpe contra Dilma, né? Não sei se você lembra, ele era deputado federal. Exportou o Mandetta. O Mandetta, ele foi secretário de saúde aqui em Campo Grande. E eu era representante dos trabalhadores de saúde na prefeitura. E nós estávamos há uns 8 a 10 anos construindo o plano de carreira. Aí foi um plano construído entre profissionais e o governo municipal, construído com um consenso direitinho, discutido. E aí, quando foi para assinar o plano de carreira, o Mandetta e o Nelson Trade, que é senador hoje, recusaram instituir o plano de carreira dos profissionais do SUS do município, porque diz que ia dar um impacto na folha de R$600 mil. Gente, o que é R$600 mil numa folha de pagamento para fazer uma carreira para profissional de saúde? Então, ele detesta profissional de saúde. O compromisso dele, ele era diretor ele era diretor de um hospital particular, ele era preposto de um hospital que praticamente amealha mais de 50% dos recursos do SUS aqui em Campo Grande, e ele era diretor de um plano de saúde que era a Unimed. Então, ele é um cara articulado, junto com o Ricardo Barros, para defender os interesses dos planos de saúde. Dos planos de saúde. Então, o que está por trás disso daí são os interesses da medicina privada, né? Em destruir, eles têm interesse econômico de fazer com que cada cidadão brasileiro tenha um planinho, plano A, plano B, plano C, até o plano Z, que é o pior plano que tem, né? Então, ele quer que o brasileiro pague pela saúde, como é nos Estados Unidos. Tem uma amiga minha que mora lá em Nova York, ela falou, Ronaldo, tem vizinhos meus aqui que morreram de Covid e as famílias não foram buscar o corpo. Eu falei, mas por que não foram buscar o corpo? Não, porque a conta do hospital é $1 milhão, e se for buscar o corpo, vai ter que pagar a conta o resto da vida. Entendeu? Então, as pessoas do Brasil têm que ter noção do que é o SUS. As pessoas, muitas vezes, não têm noção do que tem. Então, eu acredito que o povo brasileiro não vai precisar perder o SUS. Todos nós temos que nos organizar em defesa
do Sistema Único de Saúde, em defesa da educação pública e de qualidade, em defesa do transporte público e de qualidade, né? Por quê? Porque nós pagamos por isso. Nós pagamos impostos. O Brasil é um lugar que paga impostos sobre o consumo. Imagina, eu vou lá comprar esse cafezinho aqui, aí sai lá na nota, você pagou imposto sobre o consumo. Aí você paga imposto sobre a renda. Aí quando você paga um plano de saúde, que você, por exemplo, eu tenho um plano de saúde da UFMS, você está pagando bitributação, você está pagando uma coisa que você já pagou, por quê? Porque eu paguei o SUS, eu paguei imposto para ter o SUS funcionando, mas a minha insegurança me leva a um medo de eu não ter a saúde. Então, eu vou lá e faço plano de saúde. Você vai lá e coloca seu filho na escola particular, porque você não sente que a escola pública tem a qualidade que você quer que o seu filho tenha para entrar na universidade. Então, o setor privado no Brasil só cresce em cima da desconstrução do público. E agora aqui, viu, Luana, o que é pior é que ele cresce com dinheiro público. Ele não cresce com o setor privado. A iniciativa privada aqui não é privada. Ela usa o público para financiar, para se financiar. Ela é incompetente demais da conta. O povo brasileiro tem que entender isso e passar a defender e participar mais dos órgãos de controle da educação, de controle da saúde, de controle da segurança, e exigir que os serviços que ele paga e remunera através de seus impostos, exigir que esses serviços sejam cumpridos com qualidade, sabe? E que eles sejam feitos em tempo. Eu tenho muitos pacientes que eu peço exames, e os pacientes demoram 6 meses, 7 meses, 1 ano, não conseguem fazer. Por que que não faz? Porque é um propósito. É um propósito para gerar uma angústia e a pessoa pegar o dinheiro e ir lá fazer o exame particular. Para quê? Para remunerar o setor privado. O setor privado que foi montado com dinheiro público. Entendeu? Então, nós temos que mudar esse processo. Nós temos que fazer SUS 100% público. Essa é a grande chamada que eu acho que todos nós temos que defender. Dinheiro público do SUS só para a instituição pública. Setor privado é privado, livre iniciativa. Ele que se financia, pega dinheiro lá no Banco Americano, onde ele quiser, menos dentro do caixa do governo para se financiar. Não sei se eu estou sendo claro, se eu estou atendendo os objetivos da sua entrevista. Tá sim, tá sendo extremamente didático, extremamente elucidativo, tá ótimo. Então, mas nesse sentido, doutor Ronaldo, que você falou, das pessoas precisam valorizar, elas precisam entender a importância aí do Sistema Único de Saúde, e a gente, né, tá aí falando das unidades básicas de saúde, né, que é aquele postinho que tem aí na sua comunidade, tem aí no seu bairro, e a gente vê que ali as pessoas diabéticas, as pessoas hipertensas, elas pegam seus remédios de forma gratuita. As mulheres que estão grávidas, elas fazem o pré-natal de forma gratuita. Os doentes que são acamados dentro do seu bairro, não sei se você sabe, mas eles são visitados por médicos, por enfermeiros, por uma equipe chamada Equipe de Saúde da Família. Você tem aí as vacinas que são dadas, né? São nas unidades básicas de saúde. O teste do pezinho também pode ser feito em uma série de outros serviços. E mais que um espaço de saúde, muitas vezes ali a unidade básica, ela é um espaço de acolhimento de uma comunidade. Né? Eles têm diversas, tem palestras, tem uma relação, né, com aquela comunidade. Ou seja, a unidade básica de saúde, né, aquele postinho aí do seu bairro, ele é algo enorme e algo fundamental. E todo mundo precisa compreender isso, né, doutor Ronaldo? Luana, eu vou te falar uma coisa que muito brasileiro não sabe, né? Às vezes ele é arrogante, prepotente, e ele fala assim, eu não preciso do SUS, né? Mas eu vou te falar um negócio, Luana, a água que você bebe tem SUS. A análise da água é feita pelo SUS. Se ela tem veneno ou não, quem vai descobrir vai ser o SUS.
Você viu o caso recentemente da cerveja lá em Belo Horizonte? Sim. Quem detectou os casos e criou a possibilidade de investigar que havia uma contaminação, quem fez isso foi o SUS, né? Ontem eu vi na TV Globo, né, um ator teve uma pessoa que foi atendida, foi o Louro José, né, que foi encontrado falecido, né? O Tom, se eu não lembro o nome dele. Eu vi entrando dentro do condomínio lá na Barra da Tijuca uma ambulância do SAMU. Entendeu? Então, tudo que acontece, o controle do alimento, a vigilância sanitária do alimento, quem faz? É o SUS. As vacinas aqui no Brasil, se tem vacina fabricada no Brasil, quem fabrica é o SUS. Né? Então, todos nós precisamos do SUS. Né? Todos nós precisamos, o SUS está em todo lugar. Na unidade básica, viu, Luana? A unidade básica é um centro de referência, de socorro, sabe? De informação. É o postinho mais perto da sua casa, aquele lugar que você, quando está mais angustiado, você procura, né? E que tem que estar preparado para te receber. Então, ali na unidade básica, tem que ter uma equipe multiprofissional. Tem que ter o médico, tem que ter o dentista, tem que ter o ginecologista obstetra, tem que ter o psicólogo para compor essa equipe, tem que ter o fisioterapeuta. Nós temos que ter, Luana, ali, que nós não conseguimos expandir, as consultas com especialistas. Eu acho assim que os especialistas podem, de tempo em tempo, rodar as unidades básicas uma vez por semana. Uma vez vai o ortopedista, noutra semana vai o reumatologista. Para quê? Para que as pessoas que têm dificuldade de locomoção, que não têm poder econômico para ficar pagando passagem de ônibus, possa ter essa consulta mais perto da sua casa. Né? Agora, por que isso não está acontecendo? Eu vou dizer para você aqui da realidade de Campo Grande. Campo Grande, a gente foi fazer um levantamento dos recursos da saúde. Olha só, eu acho que isso daí pode ser feito aí em Aracaju e nas prefeituras de Sergipe também. Então, você sabe que o orçamento da saúde ele tem uma composição. Ele tem um percentual que é o governo federal que repassa, um outro percentual do governo estadual e um outro percentual que é do orçamento municipal. Então, esses recursos formam o Fundo Municipal de Saúde. Tá? Então, você junta federal, estadual e municipal. 12% do orçamento do estado dividido pela população do município, 15% do orçamento total do município, mais o percentual da União. Aqui em Campo Grande, o mínimo que o prefeito tinha que investir era R$1,250 bilhão em 2019. Aí eu fui procurar a prestação de... Isso é o que está na lei orçamentária anual, na previsão. Aqui nós temos 900 mil habitantes, eu não sei quanto tem em Aracaju. Então, R$1,250 bilhões. Quando a gente foi ver o gasto que ele prestou contas de 519 milhões. 519 milhões. Sendo que, desses 519 milhões, mais de 300 milhões de reais foram para o setor privado. Então, aqui a saúde já está privatizada. Tá? Primeiro, que ele não investiu tudo o que ele deveria investir. E segundo, que ele aplicou o dinheiro público prioritariamente no setor privado. Então, aqui, quem é complementar não é o setor privado, quem é complementar aqui é o SUS, é a rede própria. É por isso que a cidade nossa não tem hospital municipal, não tem rede de exames, de fazer os exames que precisa, não tem a rede completa de ambulatórios que precisaria ter. Campo Grande só tem uma cobertura, viu, Luana? Eu queria até que você visse aí em Sergipe, o sindicato também procurasse saber, porque nós temos um percentual de quantidade de população por unidade básica de saúde. Aqui nós deveríamos ter pelo menos 2/3 a mais do que nós temos de unidade. Aqui nós só temos 40%. Teríamos que aumentar mais 60% o número de unidade básica de saúde
para poder cumprir a meta que é estabelecida junto com o Ministério da Saúde de unidade básica de saúde. Por que que isso não acontece? Isso não acontece porque o investimento ele está investindo muito menos do que precisa e, além de investir menos, ele pega o dinheiro público e investe prioritariamente no setor privado. Entendeu? Então, essa é uma estratégia. Para que isso acontece? Isso acontece para desmontar o setor público. Para desmontar o setor público, para gerar uma expectativa, né, angustiante de cada brasileiro de um dia poder ter um plano de saúde furreca desse vagabundo que não vai dar a cobertura que o SUS dá. Então, nós precisamos de desprivatizar o SUS. A grande jogada, a grande chamada do brasileiro, nesse momento, é manter vivo o maior sistema de saúde pública que o mundo conhece, que é o SUS. Público. 100% público, sem financiar o setor privado. Aqui em Campo Grande, mais de 78% dos recursos, nós confirmamos na CPI da Saúde, 78% dos recursos do município vão para o setor privado. E aí, Luana, olha só que coisa interessante. Eu sei que eu vou te liberar para falar, que eu não queria perder essa lógica. Não, fala, só para depois você dar uma explicada aqui, uma questão. Mas fala aí. Aí, dos 22% que sobrou para o público, sabe o que a gente descobriu ainda? Dos 22% que sobrou para investir no setor público, mais ou menos uns 50%, quase 50%, foi compra de serviço privado pelo serviço público. Então, na verdade, não foi 78%, foi praticamente 88% a 90%. Só 10% do que o município deveria investir, investiu efetivamente no público. Aí nós vamos ver quanto foi que o governo gastou com recursos humanos. O governo municipal, ano passado, gastou com recursos humanos do SUS só 15% do orçamento da saúde. Ele poderia gastar até 60%. Então, ele não investe na carreira. Não investe na carreira daquele profissional que está lá na unidade básica de saúde, viu, Luana? É por isso que a primeira coisa que o médico quer, né, que o psicólogo quer, depois que entra no SUS, sair do SUS. Entendeu? Por quê? Porque ele não tem estímulo. Ele não tem estímulo econômico, financeiro, as condições de trabalho são precárias, sem precisar ser precárias. Por quê? Porque o governo não investe nem em infraestrutura de propósito, né? O governo não estrutura a carreira, você não tem expectativa de como você vai terminar a carreira. Então, você não cria uma vontade de continuar, né? Você não cria um motivo. Quem trabalha quer prazer, quer ter prazer no trabalho, quer ser feliz no trabalho, né? Eu sinto muito feliz quando eu posso fazer tudo pelo meu paciente e resolver o problema dele, e fazer o melhor por ele, reduzir o sofrimento dele. Então, nós queremos prazer e realização profissional. Então, nós temos que recuperar uma linha dentro do governo de enxergar o SUS como um campo de prazer e de realização profissional. E isso é possível por quê? Porque nós temos orçamento para isso. O que acontece é que o nosso orçamento está privatizado. Então, explica aí para a gente como é que esse dinheiro que é público, que deveria ir para a saúde pública, vai parar na mão da instituição privada de saúde. Como é que isso acontece na prática? Onde é que a gente vê isso? Que pergunta importante que você fez, né? Acontece o seguinte, olha só que legal. Olha a pergunta que você fez, como foi importante. Luana, vamos fazer o seguinte, vamos ter um raciocínio lógico. Se em 2016 você fez 17 ressonâncias magnéticas, em 2017 você fez 18, em 2018 você fez 19, quantas você vai fazer em 2019? 20. O que eu estou querendo dizer é que existe uma possibilidade de previsibilidade, não tem? Uhum. Então, o município ele tem a possibilidade de prever quanto que ele vai precisar de serviço, de cada serviço, né, por ano, porque ele sabe que quanto que está aumentando a população e quanto que vai precisar, quanto que ele teve em 2016, 17, 18, 19 de cada serviço. Então, ele faz uma previsão. Isso chama estimativa.
Então, se eu tenho uma estimativa de compra de todos os serviços, tomografia, ressonância, cirurgia cardíaca, tratamento de câncer, então eu tenho que preparar a minha rede para 2020, sem precisar de comprar serviço privado. Quando o gestor não prepara a rede, ele prevarica. Ele prevarica, ele não prepara a rede de propósito. Para quê? Para comprar serviço privado. Então, o que acontece é que a Justiça, o Ministério Público, eles não são astutos, nem comprometidos com a população, no sentido de exigir que o município tenha uma rede própria para dar conta dos serviços que são estimados para o ano seguinte. E ele permite que a cada ano o município fique renovando compra de serviço privado. Para quê? Para privatizar os recursos do SUS. Então, em Aracaju, eu já sei, com base nos anos de 2015, 16, 17, 18, 19, quantos exames eu vou precisar em 2020. Então, eu tenho que preparar a rede pública de Aracaju para não comprar serviço privado. Só seria complementar, por exemplo, em 2020, vamos dizer, os exames da Covid. Porque é a de visto. Os outros exames já seriam previstos, porque eu sei quanto que eu gastei nos anos anteriores, então eu sei quantos exames de tomografia eu vou precisar em 2020, então o município tem que comprar o tomógrafo, montar o centro de exame, contratar o radiologista, o técnico em radiologia, para fazer a tomografia pública, porque quando ele faz o exame, ele paga, com o recurso que ele pagaria para fazer no setor privado, ele faz pelo menos 6 a 7 tomografias no setor público. Então, você faz muito mais e gasta muito menos. Então, você aumenta a assistência, você amplia o atendimento, você reduz o custo, você cria eficiência dentro do SUS. Então, esse processo de compra de serviço privado é para um propósito. Qual que é o propósito? Privatizar o recurso do SUS para redes privadas. Então, você vê que a gestão, muitas vezes, ela é mancomunada com pessoas que financiam os próprios candidatos, né? Para prefeito, para vereador, para governador, né? Para quê? Para defender o campo deles, para defender a continuidade da compra de serviço privado. Eu te falei, por exemplo, que Campo Grande, a prestação de contas do município, o prefeito prestou conta dizendo que gastou menos do que estava previsto no orçamento, os vereadores aprovaram as contas do prefeito. Como que você aprova a conta do prefeito se gastou menos do que era o mínimo necessário? Automaticamente o prefeito entra em improbidade. E isso tem que ir para o Tribunal de Contas do Estado e para a União. E aí, automaticamente, o município, se realmente ele não investiu o que deveria investir, ele entra em improbidade fiscal e não pode nem receber nenhum investimento público federal mais. Então, o que é que protege a má gestão? São os maus parlamentares, é a justiça cega, que não fiscaliza a aplicação dos recursos, não cumpre o papel de defender os interesses da sociedade. Então, nós temos que fazer com que as instituições que o povo brasileiro financia a altíssimos custos cumpram o seu papel. Tanto os parlamentares, quanto o Ministério Público, quanto a Justiça, têm que passar a enxergar o que é melhor para a sociedade e defender os interesses da sociedade como um todo, da comunidade. Tá? De todas as pessoas. De todas as pessoas. E não o interesse de grupos, como tem ocorrido hoje. Aproveitar aí, né, para lembrar, estamos aí na beiradinha já das eleições municipais, e esse recado dado aí pelo doutor Ronaldo sobre quem a gente tem que prestar atenção, em quem que a gente está votando, o que eles estão fazendo pela gente, pela nossa saúde pública, né, pelas nossas escolas municipais. Não podemos continuar legitimando pessoas que acham tudo bem retirar nossos direitos, não investir na saúde, o dinheiro que tem para ser investido, ou não investir na educação, ou não dar reajuste a servidor público,
porque não é uma realidade só aí do Mato Grosso do Sul, é uma realidade que a gente enfrenta aqui em Sergipe, né? Seja na rede municipal, nas redes estaduais, que o servidor público é onerado há mais de 7 anos, né? O professor mais de 7 anos sem reajuste do piso, e olha que é uma lei federal, né? Aí o reajuste do piso salarial do professor, e o governo do estado vai seguindo sem desrespeitar a lei, bem como diversos prefeitos em muitos municípios aqui de Sergipe, e acredito que seja também mais ou menos por aí em Mato Grosso do Sul. Doutor Ronaldo, você deu uma entrada aí sobre a questão da Covid, né? E aí eu queria, para a gente também, para a gente poder falar um pouco mais sobre isso, porque esse é um ano, infelizmente, já perdemos aí mais de 150 mil vidas, né, de brasileiros, mais de 5 milhões de pessoas foram contaminadas pela Covid. O que seria, né? Você começou lá no início da nossa entrevista, você só ponderou falando, imagina o que seria do Brasil, né, numa pandemia de Covid se não fosse o SUS. E o que seria, doutor Ronaldo? O que aconteceria se a gente não tivesse esse sistema público de saúde? Eu vejo assim, que eu vi essa imagem, sabe onde eu vi essa imagem? Logo no início da pandemia, quando ela chegou no Equador. Seria mais ou menos como, não sei se vocês chegaram a ver as imagens, gente, do Equador, que não tem um sistema de saúde próprio. As pessoas não tinham atendimento, elas estavam morrendo em casa. As pessoas estavam deixando os cadáveres nas ruas, sem atendimento, o desespero das pessoas. Nós estaríamos numa situação de calamidade de guerra, se não fosse o Sistema Único de Saúde. Seria um processo de desumanidade completo, de desrespeito à vida, né? Se não fosse o Sistema Único de Saúde, nós não estamos nos Estados Unidos, né? A população não tem... E, aliás, lá foi o lugar que mais morreu gente de Covid, diz que é o país mais desenvolvido, mas é o país onde não começou o surto e onde mais morreu gente. Por quê? Porque não tem sistema público. A China tem sistema público. Foi onde começou a pandemia, controlou a pandemia, resolveu o problema. Lá não existe sistema público de saúde que dê cobertura total para as pessoas. É onde mais morreu gente de Covid. É onde diz que é mais desenvolvido, né? É justamente onde não tem SUS. O Obama até tentou instituir um SUS fraquinho lá, e mesmo assim ele não conseguiu, né? Não conseguiu, e o Trump ainda desmontou o que ele fez. Então, nós estaríamos em uma situação de calamidade de guerra mesmo. Seria horrível se a gente não tivesse o SUS. E mesmo assim, viu, Luana, você acredita que o recurso da Covid, boa parte dele não foi investido? E, além de tudo, e o governo ainda pegou o dinheiro da Covid e financiou um monte de instituição privada? Aqui para Campo Grande, para você ter uma ideia, vieram 169 milhões de reais. Agora a gente tem que começar a falar em prêmios da Mega Sena, né? Seria assim. Aí eu falo para as pessoas que seria como se viesse para a Covid 60 prêmios de Mega Sena acumulados para Campo Grande. E aí, o único recurso que a gente viu sair assim efetivamente, bem divulgado, foram 7 milhões de reais, que foi para um hospital particular, que recebeu o recurso, né? E para atender dentro de um hospital público. O hospital é federal, administrado por uma instituição particular, e foi essa instituição que recebeu 7 milhões. Os outros recursos foram alguns recursos para o hospital regional, que realmente assumiu a responsabilidade dos trabalhadores da saúde. O trabalho do hospital regional aqui foi importantíssimo. Tem que parabenizar a atenção, né, o atendimento das pessoas, o compromisso do funcionário público do Hospital Regional com a população de Campo Grande do Mato Grosso do Sul. Recebeu um pouco dos recursos, mas, olha, mais de 100 milhões de reais, nós não sabemos como foram investidos aqui dos recursos da Covid. Nós não sabemos onde foi parar esse dinheiro. Não teve uma ampla divulgação. Eu acho que o Conselho Nacional de Saúde deveria fazer uma planilha
deveria fazer uma planilha por CNPJ da transparência em quem recebeu os recursos da Covid e também listar o atendimento, quem atendeu o quê. Eu acho, assim, que isso tinha que ser divulgado. Eu tenho curiosidade de ver onde é que foram parar os outros mais de 120, mais de 140 milhões de reais de dinheiro da Covid aqui de Campo Grande. Eu acho também que vocês deveriam procurar saber isso aí em Aracaju, quem foi que recebeu os recursos da Covid, tá? E aí, você falou das eleições, Luana, nós temos que eleger parlamentares comprometidos e prefeitos com o sistema público de saúde, né? Aqui em Campo Grande, eu estou candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, o meu número é 13113. E eu acredito que nós deveríamos fazer uma grande rede de parlamentares comprometidos com a defesa do SUS no Brasil inteiro, sabe? Porque o SUS vai precisar de resistência. E um mandato de pessoas envolvidas com a educação pública, com saúde pública, são verdadeiras trincheiras que nós vamos precisar agora para resistir ao processo de desmonte do Estado que o Bolsonaro está impondo no Brasil e seus governadores também. Imagina, Luana, eu vou aqui me dirigir, vou pegar um pedacinho da sua entrevista. Você imagina privatizar os Correios? É um absurdo. O que está passando na cabeça desse governo? É a única empresa pública do Brasil que está em todos os municípios. O Correio dialoga com o Brasil inteiro. O Correio, ele é banco em muitos lugares. Eu fui médico do trabalho dos Correios. Muitos lugares, onde os bancos foram fechados por assalto, né? Quem funciona como banco, gente, é o Correio. O Correio entrega, o Correio dialoga, o Correio te encontra. Ontem eu estava em contato com os trabalhadores dos Correios. É emocionante ver o compromisso do servidor. Eu fui ver a camisa velha, esgarçada, Luana. O uniforme velho, as pessoas indo trabalhar, chegando cedinho, para poder o compromisso, que é emocionante, que tem o diálogo dos carteiros, de todos os servidores dos Correios. Para que esse presidente quer privatizar os Correios? O problema dos Correios, sabe o que é, Luana? É a mesma coisa do SUS. É um monte de empresa privada que está dentro do Correio, mamando nas tetas do Correio. O Correio tem a melhor equipe de profissionais para resolver os próprios problemas. O Correio só não resolve os problemas, sabe por quê? Porque está infiltrado de um monte de gente privatista querendo desconstruir a sua eficiência, para poder fazer com que... ficar com a parte lucrativa, e sabe o que vai acontecer com você, aí do municípiozinho de 2.000, 3.000 habitantes, você vai perder os Correios. Então, uma outra linha que acho que nós temos que ter é de defesa dos Correios. Nós temos que defender o Banco do Brasil, nós temos que defender a Caixa Econômica. Por quê? Porque esse governo ele quer desmontar o serviço público. Você veja a questão do IBAMA, o que ele está fazendo com o IBAMA, o que esse ministro está fazendo com o IBAMA, está acabando com o IBAMA. Gente, eu estou falando com vocês, dentro de uma expectativa de saúde, eu estou vendo a análise do Estado, porque tudo é saúde, gente. Olha, se você não tiver saneamento básico, você não tem saúde. Se você não tiver uma produção de alimentos sem agrotóxicos, você não tem saúde. Se você não tiver controle sobre a sua produção, você não tem saúde. Se você não tiver iluminamento na tua rua e você foi estuprada, né? Agora, ontem o juiz falou que existe um outro na categoria de estupro, né? Que não é criminoso. Meu Deus do céu, que coisa absurda. Então, você não tem saúde, né? Gente, a saúde, ela é uma construção, né? Dentro da perspectiva da reforma sanitária, o que você come, o que você bebe, o que você faz, a segurança que você tem, o saneamento básico que você tem na sua rua, o conforto que você tem para ir no seu trabalho e voltar, se você não tem que sair de motocicleta e se acidentar, porque o transporte público é bom. Então, tudo isso é saúde. É por isso que eu estou falando com vocês numa perspectiva maior. Tudo o brasileiro tem que saber garantir tudo que construiu de bom no Brasil e tem que saber preservar esse serviço público de qualidade. Porque no Brasil, gente, quem investe é o brasileiro, somos nós.
é a universidade pública, é o servidor público. Quem construiu esse país até agora fomos nós. O setor privado fez muito pouco pelo Brasil até agora. Ele é um setor fraco, é um setor que não investe, é um setor que não pesquisa, é um setor que só consome, que só suga o Brasil. Pouquíssimos empresários têm compromisso com pesquisa, com extensão, com produção limpa aqui no Brasil. Nós devemos fazer uma opção agora nessas eleições por parlamentares, por prefeitos, futuramente por governadores e por presidente que defende o serviço público e defende o Brasil. Com certeza, precisamos defender o serviço público. Fala sobre a nossa vida, né? Não querem ainda pintar que o servidor público é um privilegiado. E aqui está aí o doutor Ronaldo está me dando um pouco do seu testemunho sobre o trabalho aí nos Correios, o pessoal com a sua farda, né, velha, também estão aí sem reajuste, não devem estar sem reajuste, né, salários defasados, e continuam com o seu compromisso, né? Então, tudo está ligado à nossa vida, né? O nosso atendimento, a cartinha que chega na minha casa, a conta que a gente paga, vem do correio, né? E vários outros funcionamentos do setor público que afetam diretamente a vida. Se a gente parar para pensar, né, doutor Ronaldo, quanta coisa é responsabilidade do serviço público. Nós temos que preparar uma grande linha de resistência, gente. De resistência no Brasil para preservar o Brasil vivo. Porque nós temos 2 Brasis, viu, Luana? Eu vou falar para você o que eu consegui simplificar. Hoje nós temos um Brasil de vida e nós temos um Brasil de morte. Um Brasil de morte que vem tendo implantado uma necropolítica, uma política de morte para matar as pessoas. As pessoas acham que saúde é despesa. Saúde não é despesa, saúde é investimento. Tá? E aquilo que você tem no posto de saúde não é de graça, aquilo lá foi você que pagou. Então, aquilo lá está sendo pago com o seu imposto, é um direito que você tem. Então, você não tem vacina de graça, você pagou. Você só tem que saber dar valor ao que você pagou. Se você quiser dar valor ao que você pagou, você tem que votar em quem defende o sistema público e não o sistema privado. Porque senão, você vai pagar e você não vai receber. Você vai pagar, não vai receber e vai ter que pagar de novo, porque é isso que eles querem de você. Presta atenção na questão da água, na lei do saneamento que passou esses dias. Empresas privadas vão poder participar desse processo de captação de água e saneamento. Daqui a pouco, gente, o avançar desse processo, sabe qual que é? A água vai deixar de ser um direito seu, vai deixar de ser um bem natural, né, que é do Estado, e vai passar a ser uma propriedade privada. Daqui a pouco, se você não tomar cuidado e não votar em quem defende o setor público, você vai estar pagando água para Nestlé e para Coca-Cola. Então, vamos ficar atentos, porque já tentaram taxar energia solar. Você imagina taxar a luminosidade do sol. O sol está aí nascendo todo dia, né? Taxar a luminosidade do sol. Gente, olha só a lógica desse capitalismo. Você entendeu? Vocês estão entendendo que nós temos que nos organizar para defender o Brasil, um Brasil de todos, de verdade, de oportunidade para todos, de direito para todos, um Brasil pujante, alegre, onde você saia e seja feliz, onde você saia, pegue o VLT, o metrô, e não entre dentro de um ônibus furreca, sabe, sem ar-condicionado, caindo aos pedaços, né? Que não demore 2 horas para andar 15 quilômetros. Aqui, Luana, aqui em Campo Grande, o trabalhador demora 2 horas para andar 15 quilômetros. O trabalhador demora 4 horas para ir e voltar. O trabalhador perde o seu tempo de ir na escola, de conviver com a família, de aprender uma música, um curso de música, de fazer o que ele quiser, de ter lazer, de dormir. Para quê? Para ficar dentro de ônibus, financiando empresário de ônibus. Por quê? Porque o setor público não quer fazer o metrô nem o VLT em Campo Grande. Porque esse setor privado deve estar financiando o setor público. O Estado, o município tem que estar preparado, gente. Não é possível no Brasil, um país que não é rico,
que não é milionário, o Estado não fazer asfalto. O município tem que ter uma estrutura própria para fazer o seu asfalto. O município tem que ter uma estrutura própria para fazer a galeria de águas pluviais, para fazer o meio-fio. O município não precisa comprar isso do setor privado. O município tem que ser forte, tem que ser grande, porque o município não tem condição de pagar lucro em tudo. Porque se ele pagar lucro em tudo, ele tira da saúde, ele tira da educação para financiar empresário. Vocês estão entendendo que nós temos que ter uma nova concepção de Estado e de município aqui no Brasil? E isso depende de você que está assistindo esse debate. Nós temos que nos organizar enquanto sociedade, enquanto povo, para defender o fortalecimento do setor público. Se você foi infeliz alguma vez com algum servidor público que não te atendeu bem, essa é uma exceção, isso não é uma regra. Nós temos que melhorar o setor público. Nós temos que fazer ele melhor. Porque nós temos também, viu, Luana, dentro do setor público, um monte de gente que pensa privado, mas que está público. Eles são liberais dentro do pensamento, mas são egoístas da ação. Eles querem que o setor público remunere eles e não querem prestar um serviço público de qualidade que o cidadão tem direito. E a cidadã tem direito. Então, nós temos que corrigir esse sistema desses marajás que nós criamos, dessas pessoas que vão lá presencialistas. Eles só vão lá para se fazer presentes no trabalho, mas não executam o trabalho que você precisa. Então, nós temos que corrigir isso dentro do Estado. Nós temos que ter o rigor de fazer com que o servidor público ame o serviço público e atenda bem o cidadão. Tá? E nós vamos construir esse Estado, Luana. Nós vamos nos organizar e nós vamos mudar essa realidade. Eu acredito nisso, eu acredito que nós podemos mudar. Eu acredito, somos os trabalhadores e somos a maioria, somos nós que movemos, né, esse mundo, somos nós que movemos as nossas cidades. Então, basta essa consciência política, essa consciência social, sair desse umbiguismo, né? Mas e sair também de uma zona ali que que vai um pouco até a ignorância, né? Quando também se fala, eu não preciso do SUS, e o senhor citou aqui quantas e quantas vezes no nosso dia a dia todo mundo usa o SUS, independente de você ter condições ou não de pagar um plano de saúde privado. A gente usa o SUS na nossa vida, a gente usa o serviço público, né? Ele está extremamente presente na nossa vida, a gente tem que defender e a gente tem que se unir para que esse serviço continue público, gratuito e para todos. Doutor Ronaldo, à medida que o governo quer abrir aí a porta do SUS para a privatização, né, que já é aberta, aí, como o senhor colocou, por conta ali do artigo 96, né, que o senhor disse que tem aí um parágrafo que deveria ser suprimido, mas especificamente nesse governo, na forma como está indo, se dando as privatizações e agora atacando o SUS, a gente vê que é uma prova, mais uma prova, de que é um governo ultraliberal, que veio aqui para desmontar e atacar instituições, sobretudo, e que ataca ali a direitos fundamentais de trabalhadores e trabalhadoras. Você veja bem, professor, o que acontece agora? A gente vai trabalhar a vida inteira, porque muita gente não vai conseguir se aposentar. Aí depois a gente agora temos menos direitos, salários mais baixos, porque aí teve reforma trabalhista e está vindo uma reforma administrativa para atingir o servidor público. Então, a gente já não consegue se aposentar, trabalha mais, ganhando menos, e, de repente, pode se deparar sem saúde pública, né? Então, para mim, isso me parece um pacto com a morte. Para o governo Bolsonaro, não está nem aí para a saúde, para a vida do trabalhador e da trabalhadora. Não é isso? É a necropolítica, né? O que eu estou falando da necropolítica, da política de morte que está instituída. E eu vou falar para você, Luana, ele não é nem liberal. Sabe por que ele não é liberal? Porque ele quer entrar dentro do público. O liberal, ele é liberal. Ele vai lá e faz por ele próprio, né? Agora, se o setor privado é privado e ele é tão eficiente, por que ele não montou o sistema privado dele? Por que ele quer entrar dentro do SUS, hein? Por que ele quer entrar dentro do SUS? Uai, se ele tem o serviço dele, ele pode montar as clínicas deles lá e executar
né? É livre eles a fazer o setor, fazer as suas clínicas. Agora, por que o setor privado quer entrar dentro do SUS? Ele quer o orçamento público, Luana. Ele não está privado de fazer a consulta dele. Acontece que ele precisa do orçamento público, do dinheiro público. É por isso que o Bolsonaro, o Ricardo Barros, o Mandetta armaram essa estratégia de privatizar o SUS, de permitir que o setor privado entre dentro do SUS. Eles querem agora o restante do orçamento público para o setor privado. É por isso que eles querem. Eles não querem fazer serviço para você. Se eles fossem realmente competitivos e liberais, eles fariam isso abrindo suas clínicas particulares, eles podem abrir quando eles quiserem. Mas, na verdade, o que eles estão querendo é o orçamento público. Eles querem o dinheiro público, o dinheiro que eu e você estamos pagando, sem oferecer assistência. É isso que eles querem. Entendeu? E é muito dinheiro. Eu vou dizer para você que se o dinheiro do SUS fosse bem investido, Luana, olha, nosso sistema seria muito melhor. Nós teríamos muito mais. O que acontece é que a gestão é muito ruim. O gasto é muito ruim. Você compra muito privado e faz pouco público. Se a gente pegasse o dinheiro público e investisse na execução de serviço próprio, nós faríamos muito mais, muito melhor e atenderíamos muito mais pessoas. Então, o que o setor privado está querendo, gente, vou falar para vocês, eles querem o dinheiro público e querem depois ainda vender um planinho para você para complementar aquilo que você não vai conseguir fazer no SUS, porque o SUS tem cobertura total, tá? O SUS dá cobertura total. Você faz desde uma consulta a um transplante cardíaco, tratamento de câncer. Agora, com esse planinho aí que o governo quer colocar, você vai ter que falar, você vai fazer um planinho de consulta, você vai ser um planinho de exame, ou você vai quer um planão com tudo? Se você quiser um planão com tudo, o salário mínimo não vai custear. Porque hoje, viu, Luana, pode comparar. Vê o custo de um plano de saúde com cobertura total e compara com o salário mínimo. Nenhum brasileiro quase teria condições de pagar um plano de saúde com cobertura total. Então, as pessoas morreriam sem assistência. Sim. Pela lógica do governo, a lógica do governo é não se preocupar com quem morre por desassistência. Ele não está nem aí. Ele quer que a doença é uma política de doença, não é uma política de saúde. Então, o Ministério é o Ministério da Doença, que não tem nenhum profissional de saúde no comando, né? E que também teve Covid, né, gente? Vamos lá, a gripezinha pegou no general, né? Então, é um absurdo, né? Você desrespeitar os profissionais de saúde. O Brasil, que tem uma escola de sanitaristas, de pessoas de altíssimo nível para assumir o ministério, teve que ver o ministério ocupado por um general engenheiro para fazer o que o presidente quer e que não é o que a população precisa. É um absurdo isso. É vergonhoso de todas as formas, em todos os aspectos. É vergonhoso esse governo, vergonhoso, e tantos outros horríveis adjetivos que poderíamos ficar aqui a manhã toda dando ao governo Bolsonaro. Mas a gente está chegando, Ronaldo, quase ao finzinho aqui da nossa live. Eu queria só cumprimentar aqui o pessoal que está acompanhando a gente. Um abraço aí para o professor Dilson Águia, para a Ivanda Batista, para a professora Maria José Filho. Abraço, Maria José, saudade da senhora. Para a professora Leila Moraes, coordenadora de comunicação lá de Sintese. Abraço, querida, que ela coloca aqui, bom dia, Luana, bom dia, Ronaldo. Tema pertinente e necessário para ser defendido, SUS público e gratuito. Para a professora Paloma Emanuele, que coloca, bom dia, tema importante e necessário para nos informar sobre a realidade das decisões desse governo destruidor de nosso país. Finalizamos aqui com o professor Dilson Águia, que coloca, o SUS sofre cotidianamente um desmonte para que o setor privado seja beneficiado. Atitude essa que exclui parte considerável da população para ter uma saúde de qualidade. Resumindo, um ato criminoso. Exatamente isso, professor Dilson. E, então, agora, chegando aqui ao nosso final, e a pergunta é, só para a gente deixar aí bem elucidado para quem está nos acompanhando. Complete a frase, doutor Ronaldo. Defender o SUS público e gratuito para todos é necessário por quê? Precisamos defender a vida e garantir a vida, respeitar a vida de todos os brasileiros e brasileiras.
E o SUS é uma concepção que foi concebido para respeitar você, para atender cada um de nós.